empresário Jorge Gerdau Johan Peter tem 76 anos. É o presidente do Conselho de Administração da Gerdau, empresa do ramo do aço criada por seu bisavô João em 1901. Jorge Gerdau nasceu no Rio de Janeiro, mas se formou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Assumiu as presidências do Grupo Gerdau e do Conselho de Administração da empresa em 1983. Desde 2007, dedica-se somente ao Conselho de Administração. Gerdau transita bem entre políticos. É um entusiasta da transposição de práticas do setor privado para o setor público. No governo Lula, foi cotado para ser ministro da Fazenda e do Planejamento. No governo Dilma, participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e preside a Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade. Jorge Gerdau também tem bom relacionamento com tucanos. Fez elogios ao Plano Real, já ao programa de privatizações e outras medidas adotadas quando o PSDB estava no poder. Em 2014, o apoio de Gerdau também será cobiçado pelo PSB, do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Foi justamente com a ajuda de Gerdau que Eduardo Campos melhorou os indicadores sociais em seu estado. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E esta gravação está sendo realizada no estúdio do UOL, em São Paulo. E participa desta entrevista o editor de economia do UOL, Armando Pereira Filho, e o entrevistado é o empresário Jorge Gerdau Johan Peter. Doutor Jorge, muito obrigado por estar aqui no estúdio do UOL em São Paulo. E eu começo perguntando para o senhor já está há quase 2 anos à frente da Câmara de Políticas de Gestão. O que foi possível avançar? O que não foi? Como tem sido essa sua participação na Câmara? Bom, seria interessante explicar primeiro que a Câmara se compõe de 4 ministros, de 4 empresários ou representantes da sociedade civil, né? E que essa representação, né, Abílio Diniz, o Reichtur, ex-presidente da Petrobras, e Antônio Maciel, né, são pessoas, vamos dizer, principalmente Antônio Marcelo Reis, que tem uma experiência prévia na gestão pública, tá certo? Presidente de Petrobras, secretários gerais e ministros, e hoje são homens que trabalham no setor privado, então eles dão uma colaboração importante com essa experiência. Nós trabalhamos nesse conselho da Câmara praticamente como um conselho de administração, fazendo parte a ministra Gleisi, que a Casa Civil tem uma função de secretaria executiva, vamos dizer assim, da Câmara, né? A Miriam Melchior, né? O ministro Mantega e o ministro Pimentel, né? Com essa composição tem a composição e se debate os temas de estratégia de como melhorar e utilizar tecnologias de gestão. O avanço, vamos dizer, foi bastante interessante. O problema é que o tema em si, os resultados e as repercussões, tanto no setor privado como público, eles são lentos, porque você faz toda uma análise de correções, melhorias, então os frutos normalmente levam 12, 18 meses, mas isso não quer dizer que já não tenhamos atingido algumas coisas extremamente importantes. O senhor citaria algumas? Bom, o primeiro trabalho mais pesado que nós fizemos foi na Casa Civil. E aí nós trabalhamos como o PAC, que era uma estrutura, trabalhava dentro da Casa Civil, foi para o Ministério do Planejamento, foi necessário fazer, de certo modo, uma reorganização na Casa Civil para dar condições de administração para que a presidenta possa acompanhar todos os projetos que ela entende de mais importantes. Então se utilizou uma tecnologia já consagrada em outros países, que a McKinsey utilizou em mais de 10 países, desenvolvidos, bem desenvolvidos, e se fez toda uma estrutura de informática e teve um avanço muito bom que dá essas condições. O maior ou menor utilização, vamos dizer, como são normalmente processos da própria Casa Civil, né, e são temas muito internos. Fora disso, nós avançamos em várias coisas que a presidente, logo no começo, solicitou uma certa prioridade, né, que seria no Ministério da Saúde,
na área principalmente logística, compra de remédios, etc. Trabalhamos fortemente no Ministério de Transportes, que tem avanços interessantes. Tem algum resultado assim objetivo para a gente ilustrar para quem nos vê agora como era e o que está acontecendo agora? Vou tomar justamente essa área de logística, né? Isso tinha uma capacidade de atendimento de 40% da demanda atendida. O resto sempre com atraso no atendimento, né? Esse nível, vamos dizer, até junho nós vamos atingir um ritmo de atendimento de 80%. Depois disso, as etapas posteriores são mais difíceis. Mas isso é extremamente importante porque são todas aquelas doenças, vamos dizer, que têm realmente uma dependência da sociedade em relação, seja tratamento de AIDS e outras doenças que exige atendimento. Então, isso é um avanço concreto, né, em benefício da população, tá certo? Que funcionou. Nós temos, vamos dizer, outro exemplo prático, que também não foi uma tarefa muito complexa, mas eu diria no aeroporto de Guarulhos, tá certo? O aeroporto de Guarulhos tinha uma capacidade de atendimento aproximadamente de 900 pessoas por hora, tá certo? Durante esse trabalho em 2011 para 12, né, nós conseguimos atingir um número próximo a 1.500 por hora. Tá certo? Vocês devem ter percebido que o caos que foi em 2010 para 11, né, vamos dizer, não está bom ainda, né, tem problemas enormes, mas houve um alívio enorme. Né, até tem uma brincadeira que o pessoal da Globo foi lá para tentar filmar e quando viram não tinha filas para pegar. Tá certo? O que foi? Foram pequenas coisas, mas é tipicamente a atenção de ampliar o número de balcões, o atendimento dos passaportes e o controle da bagagem, essas coisas. Vocês devem ter visto pequenas mudanças de layout, são coisas simples, mas está se replicando em outros aeroportos. Quer dizer, são coisas pequenas, tá certo? Mas que mostra como tem coisa para fazer. Apesar desses avanços que o senhor aponta, pontuais, dá a impressão sempre que a máquina pública, ela ou empaca ou anda sozinha, independentemente da vontade dos dirigentes. Certo. O senhor se sente realmente conseguindo aplicar os projetos ou se frustra em alguns momentos? Vou dizer, eu sinto que nós estamos avançando, tá certo? Eu tenho convicções enormes. É também um pouco da minha experiência anterior de trabalhos. Agora, o que, vou dizer, eu não digo que tem frustração, mas eu tenho que desenvolver uma paciência que historicamente eu não tinha, tá certo? Quer dizer, as coisas vão muitas vezes mais devagar, mais avanço, né? Existe boa vontade e reconhecimento do processo. Eu diria o seguinte, que como é que eu vejo a evolução desse processo? Nós, através do MBC, Movimento Brasil Competitivo, que cuida dos temas, dos programas de qualidade do setor privado e das pequenas empresas, fazer um programa para pesquisar mais de 30 mil pequenas empresas anualmente para fazer sua avaliação, etc. No setor público, nós fizemos um trabalho de atendimento, vamos dizer, de uns 12 estados e alguns municípios grandes. Eu diria que dentro disso tem um percentual aí de 30% a 40% que houve realmente mudança cultural no modo de gerir as coisas. Tá certo? Vamos dizer, um deles é tipicamente o tema, vamos dizer, de segurança do Rio, tá certo? Ou você pega a prefeitura do Rio de Janeiro, tá certo? O trabalho de gestão em Minas Gerais, né? Vocês viram agora os indicadores de educação, isso tudo são temas de tecnologias de gestão em que se mede o objetivo, define o objetivo, com análise de processo em todas as suas etapas e com medição das metas, etc., você tem avanços. Agora, esse rompimento cultural que o Brasil absorveu na área empresarial de forma importante, tá? Praticamente todos os grupos maiores empresariais entraram nessa metodologia, que é essencialmente estruturado na experiência do professor Falcone, né, metodologia vinda do Japão, né, que dos Estados Unidos foi para o Japão, etc. O conceito é dominar e gerenciar os processos em todas as suas etapas, né, que o domínio do processo e que as pessoas que atuam no processo faz com que cresça uma eficiência de 20, 30 vezes mais por cento. A impressão que a gente tem é que, não só no governo federal, em vários governos no Brasil, esse domínio de todas as etapas de um processo gerencial, não é, às vezes inexiste a impressão que se tem. Certo. Vou dar um exemplo para o senhor, que todos os brasileiros sentem isso.
no manejo das estradas que pertencem ainda ao governo, que não são privatizadas, o DENIT, que é um sinônimo de o Departamento Nacional, ali que cuida das estradas, sinônimo de ineficiência. Sim. Quanto tempo o senhor acha que vai demorar para que esse modelo de gestão chegue para esses setores todos? Bom, o DENIT é extremamente interessante, os avanços já foram importantes, mas tem uma caminhada enorme. Tá certo? Por que é demorado lá? O Brasil passou 20 anos crescendo 2,5%, 2%, tá certo? Então a máquina não se investia. Nós passamos anos com investimentos mínimos, tá certo? Então tinha coisas feitas e o Estado, o país praticamente desaprendeu a investir. E isso você, uma máquina burocrática que não investe recursos, tá certo? E é interessante, justamente no DENIT, o ano de 2011, por exemplo, né, foram aprovados 6 milhões de quilômetros de manutenção de recuperação. Né? Este ano já foram decididos, agora no final do ano 2012, agora 40 milhões de quilômetros, tá certo? Então, vamos dizer, isso é melhoria de processo, de gestão. Agora, se você me pergunta que patamar nós precisamos, é interessante que no trabalho que Bernardo Figueiredo fez para uma palestra sobre o atraso da infraestrutura, né, nós perguntávamos, o atraso é 10 anos, 15 anos, 20 anos. Né? Com o orçamento que o Ministério de Transportes tinha de 12 bilhões anuais em 2010 e 11, de 14 bilhões em 12, tá? E o atraso são 300, 400 bilhões, tá certo? Bilhões, 12 contra 400. Tá? Então, na realidade, o que a presidenta percebeu? Que dentro desse modo nós não iríamos atender a demanda nunca, ao contrário, o investimento é menor do que o crescimento da demanda. A presidenta tomou a decisão de convocar para a área de estradas, ferrovias e portos, né, chamar concessões e PPAs. Tá certo? Por quê? Porque viu que a demanda não poderia ser atendida com orçamento normal, né, e tomou essa decisão. E é extremamente interessante de que esse processo, infelizmente, do meu entender, deveria ter se tomado essa decisão há 3, 4 anos atrás, tá certo? Dessa macrovisão, a demanda, o atraso é de 300, 400 bilhões, tá certo? Então, essa mudança, vamos dizer, no meu entender, é extremamente importante. E se vê hoje, dentro da empresa de planejamento e logística, tá certo? Está se trabalhando em projetos, aí nós também estamos procurando dar um apoio, né, de análise de todos os projetos que estão no Brasil, né? O Bernardo Figueiredo com essa equipe está fazendo essa análise, utilizando tudo que já foi feito, tanto na visão privada como na visão pública, né? Para realmente aflorar todos os grandes atrasos e prioridades. E esse número é uma coisa impressionante. E eu tenho uma outra opinião ainda, de que o único caminho de crescimento econômico hoje no Brasil, o único não, mas o principal, é acelerar esse processo de investimentos do setor público. Agora, quando você vem de um histórico de extremamente lentidão, não tem nem projetos acumulados nesse processo. Tá certo? Então, isso aí, nós estamos numa guerra de atraso, tá certo? Mas eu diria o seguinte, vamos dizer, a definição estratégica que a presidenta tomou, né, de chamar o capital privado, né, e sair desse comprometimento, vamos dizer, de fase, interrompe, estava mal orçado, quer dizer, jogando plenamente a responsabilidade com os concessionários, tá certo? Eu acho que para o Brasil foi uma mudança histórica, que São Paulo já fez há muitos anos, tá certo? Mas eu acredito que é realmente um avanço, né, da maior importância. Agora, se você me pergunta com que efeito isso vai ter, vamos dizer, esse ano ainda vão acontecer algumas concessões importantes e obras, mas o fluxo do dinheiro entre projeto, concessão ou PPP, etc., são processos burocráticos complexos, etc. Então, estamos atrasados, infelizmente. Falando de transportes ainda, senhor Geraldo, o senhor mencionou portos, e justamente agora, nesses dias, Sim. o Porto de Santos, mais uma vez, está enfrentando filas quilométricas para embarque de grãos, como acontece também em Paranaguá, no Paraná. Perfeito. Isso, obviamente, que atrapalha o comércio brasileiro, Sim. atrapalha a vida das pessoas normais, que é na estrada que vai lá para o Guarujá, por exemplo, aqui em Atrapalha São todo Paulo, mundo. né? E
O senhor mencionou as PPPs, que são projetos que envolvem o trabalho de infraestrutura e criação de infraestrutura, mas o senhor vê medidas mais concretas de gerenciamento e que possam ser aplicadas mais rapidamente para fazer os portos ficarem mais competitivos de uma maneira mais rápida? Bom, a rapidez é sempre insuficiente, né, vamos dizer. Mas eu diria o seguinte, é outro tema interessante que a presidenta, em relação ao que existia aí, né, ela também tomou decisões de romper a estrutura, vamos dizer, e estabelecer concorrência, né, da separação de carga própria e carga terceiros, tá certo? E para também nos terminais privados dentro do porto público, fazer uma abertura desse processo para ter mais concorrência. É interessante que aí também existe claramente uma definição conceitual estabelecida de que, historicamente, o governo normalmente, em todo o processo de concessões, etc., trabalhava para quem pagava mais pela outorga. Certo? E hoje, tipicamente, desse tema de portos, a presidenta não está querendo, eu digo assim, recolher as fichinhas, tá certo? Que historicamente fazia-se ao fazer uma concessão do setor público. Ela quer eficiência e custo. Tá certo? Isso é uma mudança conceitual extremamente importante e que a própria sociedade não está muito pronta para absorver, tá certo? Porque essa outorga, para conquistar essa outorga, vamos dizer, era quem pagava mais e com essa posição ficava numa posição, vamos dizer, mais ou menos de mercado mais fechado, né? A presidenta quer competição, quer abertura, quer participação maior dos terminais privados, quer a evolução, aprimoramento dos terminais privados em portos públicos. Quer dizer, ela está fazendo um novo esforço na abertura. Lógico que esse projeto de lei a medida provisória está no Congresso, recebeu 600 emendas, né? Então tem que se eliminar 594, no meu entender, tá certo? E pescar a meia dúzia de coisas realmente importantes para o usuário, tá certo? A minha visão é do usuário, né? No sentido de que se baixa o custo, aumenta a oferta, aumenta a concorrência. O senhor diria que a política atrapalha a gestão? Dentro da estrutura brasileira, o conceito de política atrapalha bastante a gestão, tá certo? Mas a gente tem que encontrar os caminhos dentro das realidades que cada país tem, né? Mas eu diria que a política faz com que as tecnologias e a profissionalização das gestões, da administração, sejam insuficientes e insatisfatórias, tá certo? Eu tenho uma visão muito clara que você tem que separar os três níveis: as funções e os interesses de Estado, as de governo e de administração. País civilizado, tá certo? Praticamente troca de ministro e muda 2, 3 pessoas de relação pessoal, mas a administração não muda. A estrutura de governança, tá certo? Ela pode ter modificações de decisão política, tá? Muda o partido, a cabeça do líder, mas no Brasil só tem 4, 5 instituições em que essa estrutura de meritocracia e profissionalismo funcionam, tá certo? Quais são elas? Banco do Brasil, Banco Central, Itamaraty e Exército, tá certo? Tem ainda BNDES também, tá certo? E são órgãos que você vê funcionarem, tá certo? Lógico que a direção final desses organismos obedece uma orientação política, tá certo? Mas elas são profissionalizadas. O sistema privado todo trabalha em cima da meritocracia, tá? Né? As promoções são feitas por avaliação, competência. Então, isso é um passo que o Brasil ainda tem que atingir, porque os países, tomam a França, a Alemanha, o que for, né, nós atingimos que a competência gerencial é feita por homens de carreira. E no Brasil já se fez alguma evolução, né? No início do governo Sarney, houve já esses concursos de gerenciamento de administradores, né? E aí tem aí gente altamente capaz, mas a cabeça ainda não funciona. O senhor está mencionando a gestão de governo. O Brasil acaba de ganhar agora o seu 39º ministério. Sim. O Brasil precisa ter 39 ministérios?
Depende do enfoque, tá certo? No meu enfoque, vamos dizer, teoricamente, deveria trabalhar com meia dúzia de ministérios ou coisa desse tipo, né? Fazer o agrupamento do ministério. Agora, na realidade, por contingência das estruturas políticas, tá certo? Em que você tem, eu não sei quantos partidos nós temos hoje, mas cada meio ano vem mais um, né? Ou coisa desse tipo, tá certo? Se forma um partido novo. Então, cada composição dessas, né, novamente tem que ajeitar um ministério, etc. Quer dizer, novamente falta o conceitual básico, né, que as decisões políticas têm que existir, né, mas a estrutura gerencial tem que ter estruturas administrativas. Então, esse fenômeno de ter esse número de partidos é consequência da estrutura política partidária que nós temos. Tá O número certo? de ministérios, o senhor diz, é a consequência do número de partidos? Não, o número de partidos faz com que eu tenha que ter um ministério ou dois conforme o número de partidos. E aí fica dividindo o bolo, não por conceitos administrativos, mas por conceitos Como o políticos. número de- Aí responde a sua pergunta. Mas como o número de partidos não vai diminuir, Sim. talvez vá até aumentar, então essa é uma lógica perversa. A gente vai acabar tendo cada vez mais ministérios. Eu diria o seguinte, tudo tem seu limite, né? Quando a burrice, a loucura, a irresponsabilidade vai muito longe, de repente sai um saneamento, tá certo? Então eu diria assim que nós provavelmente estamos no limite desse período e dentro das reformas políticas, vamos dizer, um dos temas importantes, né, seria mexer justamente nesse processo dos partidos, né, vamos dizer, há uma matéria que eu não domino suficientemente, mas eu diria assim que da composição de blocos, tá certo, do sistema eleitoral, se você cortar isso, tá certo, você impede o interesse dos pequenos partidos do processo, tá certo? Tem que ter partido pequeno, né, mas não pode ter esse interesse de barganha. O senhor acha que do jeito que está hoje a presidente, ou ela ou qualquer outro que esteja na cadeira no Palácio do Planalto, teria poder para reduzir o número de ministérios? Poder tem, né, mas eu diria que dentro da cultura política brasileira, tá certo? Podem trabalhar com alguns amendos ou não, né? Mas como os partidos vão crescendo cada vez mais, vou dizer, eu diria que é quase impossível. O que uma presidenta faz, tá certo? Ela trabalha com meia dúzia de ministérios realmente chave, tá certo? Né? E o resto é um processo que anda com delegações de menos peso. São ministérios no nome apenas, porque possivelmente nem falam com a presidente, porque se ela tiver que falar com 39 ministros por dia, ela não governa, né? A evidência mostra que a presidenta trabalha com alguns ministérios-chave, né, e os outros, vamos dizer... Ela teria que falar com esses ministros, se fosse para valer, de quanto em quanto tempo? Eu pessoalmente, vamos dizer, acredito que deveria ter 6 ou 8 ministérios, tá certo? Então, vamos dizer, essa especulação que você está me pedindo aí, eu diria que ela foge de uma visão estrutural, administrativa, lógica, tá certo? Agora, a realidade obriga praticamente a conduzir dessa forma, tá certo? Eu diria que é muito ruim, tá certo? Mas aí as reformas têm que ser profundas, tá certo? A administração pública federal tem mais ou menos 20 mil cargos de confiança. Sim. É um número excessivo ou necessário para... Absolutamente excessivo, né? Dentro do esquema que eu falei, funções de Estado, de governo e o resto seria administrações estruturadas, tá certo? Com carreira, meritocracia, como são esses que eu já mencionei, tá certo? Você, teoricamente, deveria ter, diga, meia dúzia por ministério de cargos de confiança, o resto tem que ser de carreira, tá certo? E no mundo hoje as coisas são muito complexas, tá certo? É muito difícil a pessoa vir de fora conseguir entender qualquer ministério desse. Você tem que aproveitar o profissionalismo que existe. Então, se a gente considerasse 8 ministérios, 50 funcionários no máximo de confiança. 50 Provavelmente, cargos de funcionários. Mas também se é 50 ou 100, né? Mas é um grupo pequeno, tá certo? Se fossem os 39 atuais, pelo menos, sei lá, 1000 funcionários já seria quase que uma loucura, não é isso? São 20 mil. O senhor fala isso para a presidente, às vezes, como ela reage? Eu já dei um toque
presidente sobre esse tema, tá certo? E a presidente me deu essa explicação que dei para vocês, tá certo? Que ela fica premida pela situação a estrutura política. hoje é essa e tem que gerir nesses termos, tá certo? Causa angústia isso? O senhor pessoalmente, que vem da Totalmente, iniciativa privada... lógico, dá angústia, mas, vamos dizer, entre trabalhar com essa realidade e tentar melhorar e ajudar dentro do que eu falei, do que aconteceu nos governos estaduais, tá certo? Eu tenho convicções de que esse processo de maturação tecnológica é um trabalho de anos, tá certo? Mas que o governo federal tem todas as condições para avançar. Vamos dizer, a experiência que nós estamos trabalhando hoje com umas 13, 14 frentes, tá certo? Né? O trabalho talvez mais interessante que nós estamos fazendo é estruturar em todos os ministérios o mapa estratégico. Tá certo? O que seria isso? O mapa estratégico é um processo que foi desenvolvido em Harvard, né, por Kaplan e Norton, e que aqui no Brasil tem um empresário que introduziu isso aqui, essa patente, depois hoje ele trabalha no mundo inteiro com isso, e que define quais são as metas principais sobre a visão estratégica primeiro, tá certo? Depois uma visão financeira, depois uma visão de processo e depois de recursos humanos, tá certo? Praticamente, alguns fazem com algum ingrediente a mais, né, mas você faz uma definição clara missão daquele missão daquela organização, o que ela atingir. E pode estar certo que hoje, vamos dizer, um percentual elevadíssimo de empresas já tem, alguns setores públicos têm, tá certo? E isso é um instrumento para que você consiga, de uma forma extremamente simples, fazer com que todo mundo que trabalha naquele ministério entenda para que esse ministério existe, quais são as metas que queremos. Não, em cima dos objetivos, se começa a construir os processos críticos que nos levam a atingir essas metas, tá certo? Então é um processo tremendamente inteligente, né, e que, no meu entender, é uma peça-chave para tentar, vamos dizer, pôr um pouco de consciência global aonde é que nós queremos chegar nos diversos ministérios. Esse tema do inchaço da máquina pública, né, 20 mil cargos de confiança no governo federal, ele se reproduz pelos estados e pelos municípios. Sim. O Brasil tem certamente mais de 10 milhões de funcionários públicos hoje, aproximadamente, perto desse número. Sim. E em que medida essa mania de achar um emprego público acaba impedindo que se desenvolva no Brasil uma cultura do empreendedorismo, de as pessoas quererem prosperar na iniciativa privada e, no lugar, apenas querer arranjar um emprego no governo? Isso acontece? Eu acho que Gandhi tem muito talento que vai para o setor público, porque hoje tem concursos com remunerações muito boas, tá certo? Né? Ou boas, e que são estimulantes em vez do risco do setor privado, tá certo? Mas o Brasil é tão grande, tem tanta gente que ainda sobra muito lugar para o empreendedorismo funcionar, tá certo? Eu não diria que vou dizer, vou dizer, tem espaço para a gente encontrar caminhos de empreendedorismo, tá certo? E eu diria que a atitude empreendedora na gestão pública também é necessária, tá certo? Claro. Ter a capacidade de modernizar, mudar, no fundo, são atitudes empreendedoras. Então, nem pelo fato de ser setor público, nós não deveríamos ter chama empreendedora atuando para trabalho na busca de soluções, simplificações, etc. Mas eu só acho que a qualidade das pessoas que vão trabalhar no governo, pensando no resultado que elas vão trazer para o governo, e eficiência e tudo mais, é boa, partindo desse ponto de vista de que as pessoas vão para tentar conseguir um lugar de tranquilidade que não tem que se aplicar muito? Tem de tudo, né? Mas eu diria que eu tenho ficado surpreso, né, vamos dizer, de qualidade de gente que se encontra no setor público, sabe? Vamos dizer, nessas funções de cargos que são concursados, né, de gestores, etc., você tem gente de primeiríssima qualidade e com alto interesse de encontrar soluções, tá certo? Vamos dizer, quando essas pessoas já têm um nível intelectual e educacional elevado, tá certo? Elas são pessoas que muitas vezes se sensibilizam em encontrar soluções. Deixa eu falar de competitividade com o senhor.
O Brasil está com um mercado de trabalho superaquecido, Sim. não é? Quase uma taxa baixíssima de desemprego. Os salários pressionam muito. Como é que o país vai achar uma saída para esse quadro? Bom, eu diria que no mundo inteiro, quando o custo do trabalho fica muito caro, se busca soluções de produtividade. Tá certo? Essa é a regra, vamos dizer, global do mundo. Então nós temos aí, nesse campo, do meu entender, ainda um espaço enorme de buscar melhoria de produtividade em todas as frentes. Tá certo? Lógico que tem setores que já se estruturaram para o nível de competitividade de exportação, né? Que já atingiram patamares de produtividade ou eficiência razoáveis. Tá certo? Hoje no Brasil, há um tema que é a não competitividade do produto brasileiro e outro que é a análise da produtividade. Tá certo? São duas coisas que deveriam ser analisadas com maior atenção separadamente. Então vamos dizer o seguinte, a minha própria experiência do grupo Gerdau, vamos dizer, eu tenho áreas na Gerdau que eu trabalho com patamares de produtividade homem-hora semelhantes aos melhores padrões do mundo, certo? Que é feito com muita dedicação de treinamento, educação e pessoas envolvidas emocionalmente, etc. Né? Agora, se eu tomar que um operário no Brasil, ele tem sobre o que ele leva líquido para casa, com todos os tipos de adicionais, tá? Ele tem mais de 100% de baixo para cima sobre isso, tá certo? Isso outros países não têm. Isso. No Chile, por exemplo, o operário leva quase 85% para casa daquilo que ele custa. Para a empresa. Para a empresa, tá? Se eu tomar nos Estados Unidos, vamos dizer, os custos adicionais são extremamente pequenos. Poucos países usam a folha de pagamento como instrumento arrecadatório. Tá? O certo seria que a relação contratual entre a empresa e o empregado se vinculasse apenas naquilo que é a relação de trabalho. Tá certo? Vamos dizer, nós temos a folha de pagamento privada do operário com o empregador, paga, vamos dizer, grande parte da previdência pública e ainda dá o déficit. Por isso que saiu essa ideia de redução. Né? Mas nós pegamos outros tipos de custos, salário, educação, os 5S, etc. Quer dizer, essa soma de custos fazem com que a relação do trabalho, e aí eu tendo, vou dizer, não boa capacitação, educação para a produtividade, mas esses custos, né, nos leva a ter não competitividades em aspecto econômico. Se eu pegar, vamos dizer, uma forjaria no Brasil, né, é capaz o índice de homens-horas, a quantidade de homens utilizados para forjar uma peça, autopeça, coisa desse tipo, né, pode ter uma diferença aí, mas deverá ser de 10%, 15%, não deverá ser uma coisa catastrófica. Se eu tomar todos os fatores de custo, tá certo? Entendi. Aí, e por isso que esse tema não é debatido suficientemente o que é produtividade e o que é competitividade. Se eu tomar ainda todos os outros fatores de não competitividade, como carga tributária sobre imobilizado, tá certo? Impostos não compensados, tá? Do PIS, COFINS, eu não me acredito, os impostos no mundo inteiro se acredita 100%. ICM, não me acredito em todos os impostos, no mundo inteiro o tipo de IVA acredita em todos os impostos. Então, se eu tomar ainda, vamos dizer, energia elétrica, tá certo? Energia elétrica, o senhor na sua casa melhorou agora um pouco as medidas, mas o senhor estava pagando 104% sobre o custo da energia, pagando o lucro e a depreciação da energia, o senhor estava pagando na soma de custos adicionais 104%. Isso não existe no mundo. Agora, o senhor está me dizendo que sem uma reforma nas leis trabalhistas ou em outras até, não vamos sair desse labirinto. Desse labirinto da não competitividade. Eu vejo não há mais o que fazer do ponto de vista da gestão, agora tem que ser a lei, é isso? A gestão tem para fazer, mas tem 3 temas que, no meu entender, são importantes. Um é a educação, tá certo? A educação é um fator decisivo para a busca de produtividade. Segundo ponto é logística. Falei um pouco, né? Isso. Os Estados Unidos têm um custo sobre o PIB de 6,5% a 8%
sobre o PIB o custo da logística, tá certo? No Brasil nós vamos um número ao redor de 15%. Então, nós temos um custo adicional de 7, 8% sobre tudo que o Brasil produz, né? Por isso que saiu esses dias ainda, o produtor de soja no Brasil, para colocar a soja na China, ele paga $200, o produtor americano paga $105 para colocar, tá certo? Tem $95 que são tirados do produtor brasileiro, tá certo? Para conseguir colocar esse produto lá. Então, essa soma de ineficiências acumuladas através do tempo, seja pelo sistema tributário, seja pelo atraso da logística, que são 300, 400 milhões de atraso que existem a serem feitos, tá? Seja ainda na insuficiência de educação, porque no nível superior, né, vamos dizer, a gente não percebe. Vamos dizer, aqui na UOL, tá certo? Está todo mundo educado, tá certo? No governo federal, os concursos, só entra gente educada. Nas boas empresas, nas grandes empresas, só gente educada. Mas a produtividade, ela acontece no chão de uma pequena atividade, tá certo? Na capacidade de uma caixa saber fazer rapidamente as contas, coisas desse tipo, tá certo? Então, essa soma de produtividades de uma cadeia produtiva é que faz a eficiência de um país, tá certo? Você já deve ter observado, sim, vamos dizer. Eu tenho um amigo meu que critica esse troço, ele diz assim, pega uma garçonete lá na Alemanha, tá certo, e vê a produtividade, e ela leva o dinheiro no bolso aqui, né? Quer dizer, a soma dessas coisas é que faz a produtividade. E isso, vou dizer, quando você atinge toda a cadeia, né, eu chamo até de imposto escondido, tá certo? Né, são os impostos cumulativos. Nós fizemos um trabalho agora de estudo de que tem de imposto escondido, do automóvel na porta da fábrica, antes de pagar os impostos depois, comparado com o automóvel importado. Tem mais de 10%. 10,5% de impostos que ninguém sabe, ninguém vê. Entre folha de pagamento adicionais, entre o PIS/COFINS que não se compensa, entre o IOF que paga nos financiamentos e assim por diante. Tudo isso dentro. somado, é por isso que o Brasil cresce às vezes, como no ano passado, no ano retrasado, menos do que poderia. Muito menos. Perfeito. Eu diria que esses três fatores, se nós conseguíssemos avançar rapidamente, nós seríamos bem mais competitivos. Mas é uma tarefa enorme para vencer isso. Né? Na parte tributária são os fatores políticos complexíssimos, educação não se improvisa, tá certo? E o tema da logística, nós, sem a chamada das concorrências, da participação do capital privado, nós estamos tão atrasados que precisamos... Presidente, Dilma, o senhor acha que ela é muito ciente de todos esses problemas? Quem é presidente? É. Totalmente ciente. Totalmente ciente. É uma coisa impressionante. E você pode ver que a presidenta, ela vai atacando problema por problema, tá certo? Né? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Sim. O presidente está no governo há 2 anos, agora em 2 meses. Sim. Antes dela, era o mesmo grupo político que estava no governo. Já Sim. são 10 anos e 2 meses, um pouquinho. Sim. Nesse período, o senhor acha que foi adequado ou ficou a desejar os avanços que precisavam ser feitos nessas áreas? Que é muito tempo, 10 anos. São perfis completamente diferentes, né, vamos dizer, da visão de liderança, tá certo? Mas ela foi chefe da Casa Civil grande Perfeito. parte do governo anterior. É. Mas como chefe de Casa Civil, vamos dizer, ela procurou organizar essencialmente o PAC, tá certo? Que administrativamente foi um instrumento importante para botar controle no que se investe nesse país todo, tá certo? Mas isso não quer dizer que com o PAC você conseguisse eficiência operacional em todos os ministérios que participam nesse processo, né? Indiscutivelmente a presidenta Dilma, ela tem procurado atacar, vamos dizer, com o assunto juro, com a energia, com a logística, tá certo? O próprio problema, como ela atacou o problema do Código Florestal, etc., ela procura fazer correções. A impressão que a gente tem é que vai demorar muito para atacar todos esses problemas e nem poderia ser diferente. São problemas muito grandes. Foi o país que nós todos construímos, claro. Né? Pois é, agora, quanto tempo o senhor acha assim, nesse ritmo que a presidente Dilma, que o senhor conhece bem, está impondo, quantos anos a gente deveria aguardar para ter resultados muito concretos? É coisa de 5 anos, 2 anos, 10 anos? Eu diria que cada ano, cada dia avança um pouco. Mas para deixar o país plenamente competitivo, né, em todas as frentes, etc., eu acho que 10 anos é pouco. Pouco?
20 anos? 20 talvez é muito, mas vou dizer, eu lhe digo o seguinte, o processo de educação... Mas até lá a gente vai ficar nesse crescimento baixo. Então... vai melhorar um pouco o crescimento. Eu acho que esse cenário internacional prejudicou bastante, falta de confiança, mercados, as moedas fazendo uma guerra de moeda terrível, tá certo? Então, eu acho que o cenário internacional prejudicou bastante, mas eu diria o seguinte, o desafio para vencer as deficiências do país é uma tarefa gigantesca. Mas nós não temos solução, tem que atacar. Bom, e com relação à carga tributária, o senhor mencionou de carros, mas eu gostaria de saber, em geral, no país, se o senhor acha que está ok, se está confortável com relação à carga tributária que nós temos hoje. Eu diria o seguinte, a carga tributária no Brasil, que está próximo aos 40%, o recolhimento está perto de 37%, se você tomar ainda o custo do juro, tá certo? Que o juro é a antecipação, mas é custo dos 3 níveis de governo, tá certo? Né? Vamos dizer, nós estamos num patamar bastante elevado. Tá? Para o nível de desenvolvimento que o país tem. E para o nível de serviços oferecidos pelo Estado. Aí o tema é mais grave ainda, tá certo? Né? E por isso que eu pessoalmente, vamos dizer, dou o meu tempo aí na atenção, porque eu digo assim, é decisivo melhorar a gestão, tá certo? Uhum. A tarefa é gigantesca, tá? Como nós já tivemos sucesso com esse tipo de trabalho, a nível de alguns exemplos, vamos dizer, de gestão estaduais, tá? Eu tenho esperança aqui do governo federal, que é uma máquina maior e mais complexa, mas com o tempo eu acho que o Brasil tem condições de construir uma evolução. O senhor mencionou outras gestões. O senhor já trabalhou em Minas, com o então governador Aécio Neves, Pernambuco, com o governador Eduardo Campos, agora ajudando no governo da presidente Dilma. O senhor diria que esses 3 políticos têm visões semelhantes sobre a necessidade de melhorar a gestão ou não? Eu acho que, sobre o conceito de melhoria de gestão, tem opiniões semelhantes. No que eles são diferentes na abordagem? Eu acho que o governador Aécio tem uma visão talvez um pouco mais política, tá certo? Né? Eu diria que o Eduardo Campos tem uma atitude gerencial muito, muito forte, tá certo, né? Como a presidenta Dilma também tem. Agora, os problemas a nível estadual são fáceis, não digo, mas não há comparação da complexidade federal com a complexidade estadual, tá certo? Porque o tema estadual é um problema de gestão puramente, tá? E o tema federal é de decisões políticas. Por isso que eu custei um pouco para lhe dar a resposta, vamos dizer, a política atrapalha ou não atrapalha, né? Vamos dizer. Ela pode atrapalhar muito, mas sem políticas, sem governança, nada se faz. Eu brinco assim, gestão de processos é decisivo, medição, indicadores, mas o processo de gestão mais importante chama-se governança. Governança é definir o rumo, fazer o check se está acontecendo e fazer as correções daquilo que não funciona. Esse nível de alta governança, tá certo? É uma peça-chave. Você pode ver que as empresas que funcionam no mundo é que tem uma liderança de governança forte. Tá certo? E esse processo, tá certo? Vou dizer, da estrutura do governo, por isso que nós estamos, vamos dizer, na esperança desse mapa estratégico, criar uma consciência do peso de governança que tem que ser feito nas diversas estratégias. Agora, isso tudo é um rompimento cultural. Né? Mas eu diria que, vou dizer, no fundo, o mais importante, é um pouco mais assim, é dar valor que as tecnologias de gestão são instrumento para atender melhor as atividades fim. Tá certo? Quer dizer, sem boa atividade meio, eu não atinjo os objetivos fim. E por isso que é preciso usar esses instrumentos, essas tecnologias, esse domínio das atividades meio, seja em recursos financeiros, seja em política de recursos humanos, etc. Tudo isso faz para que eu possa fazer um serviço final
um produto fim melhor, tá certo? Essa relação, vamos dizer, é que tem que haver o rompimento cultural, né, para não dizer, não, essas coisas andam sozinhas, não, elas precisam liderança e gestão. Em 2014 vão acontecer eleições para presidente, o senhor vai apoiar algum candidato? Eu normalmente não me posiciono nesse ponto, tá certo? Porque, principalmente na situação como eu tenho trabalhado com todos eles, ajudado, etc., né? Então, meu partido é o Brasil, tá certo? Eu não me coloco. Lógico que eu tenho minhas opiniões, tá certo? Mas eu prefiro não fazer porque eu acho que, como eu estou procurando ajudar o Brasil, se eu me posicionar para cá e para lá, vamos dizer, não ajuda a minha missão. Então deixa eu me colocar de outra forma. Dentro das suas convicções políticas, qual é o perfil ideal de um candidato, de um presidente da República para o senhor? Aí são 3 requisitos que tem que haver, no meu entender, que dentro da complexidade do mundo hoje, né? Uma é ter a habilidade política, é importante, tá certo? Segundo ponto é ter a macro visão de o que está acontecendo no mundo, onde é que eu posso encaixar o Brasil nas relações internacionais, no comércio, etc., né? Onde tipicamente hoje o Brasil se amarra demais ao Mercosul, está prejudicando perspectivas maiores, coisas do tipo. Essa macroestratégia, ela é muito importante, né? E a terceira, diria assim, saber contratar gente e equipes que tenham competência de gestão, tá certo? Essa eu posso delegar, a política eu não posso delegar, tá certo? Por isso que eu novamente volto à sua pergunta, política é importante, prejudica não. Sem condução política macro inteligente, eu não chego lá, tá certo? E esse hoje é um tema que no Brasil, no meu entender, não está sendo debatido de chega. Esses tempos, num debate no Congresso, quando eles formaram uma comissão sobre gestão, eu disse assim, olha, um dos grandes temas de gestão seria que o Congresso definisse visões estratégicas sobre as coisas, porque votar leis sem saber se eles obedecem à estratégia onde eu quero chegar, no meu entender, eu não acredito, tá certo? Então, vocês percebem, né, a importância de ter rumo, aonde é que eu quero chegar, tá certo? Mas você acha que o eleitor, quando vai escolher, pensa nisso? Porque uma discussão aqui entre nós, a gente fica falando que seria um político ideal para comandar o país. Nesse nível, é muito difícil o eleitor raciocinar na hora de dar o voto, não é? Eu diria que, vamos dizer, a racionalização desse tema é indiscutivelmente complexo, tá certo? Né? Mas o eleitor, vamos dizer, nessas últimas eleições aí mostraram uma série de resultados, né, que o povo valorizou competência de gestão, tá certo? Você toma o caso do prefeito eleito em Recife, tá certo, né? Foi indicação do Eduardo Campos, tá certo, né? E que funcionou porque acreditaram que faria um governo parecido, tá certo? E você tem esse fenômeno, vamos dizer, em Minas com a Anastasia, tá certo, né? Que é um gestor fantástico, tá certo? E é um profissional de carreira, de concursado como administrador do governo federal, né? Que tem um perfil extremamente interessante. Doutor Jorge, quanto o Brasil vai crescer neste ano e no seguinte? O senhor arriscaria dizer? É muito difícil dizer, né? Eu sei que vai melhorar, tá certo? Isso eu sinto. Não vai ser 1%. Não. Mas eu acho que esse número entre 3 e 4 já é um número que dá para falar, tá certo? E não dá para ambicionar muito, a curto prazo, muita diferença. Porque as estratégias que realmente poderão, no meu entender, hoje modificar o país é o investimento do setor público, infraestrutura. Nós temos que olhar o que outros países fizeram. Que no mundo inteiro, quando teve crise, normalmente os governos começaram a investir maciçamente em infraestrutura, tá certo? Vamos dizer. Isso o Mussolini já fez, o Hitler fez, a China faz maciçamente, tá certo? Então isso funciona, tá? E como o nível do endividamento das pessoas físicas não tem uma recuperação para fazer como foi feito em 2008, tá certo? Né? Isso aí vai continuar crescendo, mas não de uma forma tão forte, tá certo? Então, esse processo, vamos dizer, nós temos aí, vamos dizer, de certo modo, um pouco limitações, tá certo? Mas o cenário internacional eu acho que melhorou um pouco, né?
Embora essa melhora tem que botar em parênteses, né? Itália hoje, né, que é isso que aconteceu na Itália, no meu entender, é uma coisa absolutamente natural, né? Mas a gente mostra que a condição política na gestão da crise sempre é um tema muito, muito complexo. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Foi até uma matéria que a Folha publicou recentemente sobre a consultoria Falconi Consultores e Associados, que foi contratada pelos ministérios estatais. Certo. Foi um processo em que a consultoria é reconhecida como de notória especialização, não houve a licitação. Certo. Aí, nesse caso, o senhor acha que houve correção no processo? Como é que o senhor analisa esse caso? Essa consultoria do Falconi, né, ela está sendo contratada pelo seu diferencial tecnológico no Brasil já há, eu acho que uns 10 anos ou mais, tá certo? Né? E foi contratado desta forma por tudo que é instância estadual, federal, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, tá certo? Né? Porque a diferença da metodologia deles é justamente esse. A maioria das consultorias dizem como tem que fazer, dão indicadores, dão inteligência estratégica, mas não vão no chão da fábrica. Tá certo? O Falconi, com a sua metodologia, por isso que ele trabalha com 1.000 e tantos consultores, faz uma capacitação, ele planeja, faz uma capacitação. E daí essa metodologia, como tem dado resultados, tá certo? Né? Ele tem recebido esse critério de avaliação. Então, eu acho que esse tema é absolutamente tranquilo, tá certo? Né? E o fato do senhor ter participado, enfim, o senhor acha que foi do conselho? Eu participei voluntariamente no conselho da Falconi, tá certo? E quando eu entrei nessa atividade da Câmara também como voluntário, tá certo? Né? Eu resolvi sair, tá certo? Né? Mas nós não temos trabalhado exclusivamente com a Falconi, né? Tem outras, a McKinsey, a Accenture e outras empresas, a Bus, nós temos trabalhado com várias outras empresas, tá certo? E o processo é aberto. Agora, essa característica especificamente que a Falconi usa, tá certo? Vou dizer, se você perguntar as 50 maiores empresas do Brasil que estão por aí, né? Elas usaram isso e realmente é uma característica diferenciada justamente nesse tema de detalhar e analisar o processo de ponta a ponta. Tá certo? Então eu acho que é muito tranquilo isso e vou dizer, tem pareceres do Tribunal de Contas com processos analisados, vamos dizer, com maior profundidade, mais do que uma vez, tá certo? Então o tema, esses pareceres jurídicos são absolutamente tranquilos. E esse processo especificamente, né, ele é fruto de interesses comerciais puros, tá certo? Que é normal acontecer, tá certo? Mas como assim? Concorrentes que não ficaram satisfeitos, que gostariam de pegar, tá certo? Então lançaram fofoca no mercado, etc. Mas não, vamos dizer, se o Supremo utilizou o Falconi, o Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, a promotoria públicas em vários estados usaram, tá certo, essa mesma metodologia, né? Não tem que ver nada comigo, tá certo? É opções deles que eles fizeram, tá certo? Eu sou convicto de que, só para lhe dar um número, o MBC nós fizemos uma captação de 78 milhões de reais para subsidiar e estimular projetos dos governos estaduais, tá certo? E o retorno foi de 14,5 bilhões, tá certo? É 196 vezes cada real aplicado. Deixa eu fazer uma última pergunta sobre a Gerdau. Sim. A Gerdau está cogitando voltar a produzir trilhos para ferrovias? Nós estamos estudando o tema, já estudamos 6, 7 vezes o tema, tá certo? A verdade é a seguinte, que um laminador de trilhos exige uma demanda para ser plenamente utilizado de 600 mil toneladas ano, tá certo? E a demanda dos trilhos do Brasil nos últimos 10 anos tem sido entre 80 a 120 mil toneladas, tá certo? Bom, então não compensa. Desses projetos agora, tá, essa demanda está se prevendo num dos anos a 300 mil, tá certo? Bom, como hoje o Brasil
dentro dessa competitividade para exportar é tremendamente difícil e tem sobra de trilho em tudo que é lugar. Sobra não, mas tem produtores mundiais muito fortes nisso. Nós estamos estudando com grande esforço, grande interesse. Nós temos muito interesse de realmente conseguir fazer a equação econômica. Tá certo? Então nós estamos buscando eventualmente opções tecnológicas de eventualmente esse laminador também poder fazer algum tipo de perfis extras, coisa desse tipo, tá certo? Estamos trabalhando. Dr. Jorge Gerdau, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Prazer foi meu, eu agradeço as perguntas e o debate, né, porque sempre é estimulante, né, a gente trabalhar sobre ideias e conceitos. Muito obrigado. Obrigado.